Na realidade, a sociedade contemporânea ela está impregnada de seitas e heresias. E em razão disso, desta proliferação de seitas e heresias que estão infiltradas até dentro da igreja, é preciso a gente adotar uma postura apologética, né? Falar de forma apologética, pregar de forma apologética, porque a fé é uma coisa preciosa. E essas heresias tentam desvirtuar a sua fé e descaracterizar o culto cristão. Existe um fenômeno religioso denominado de sincretismo religioso, que é um misto de elementos de várias religiões, entendeu? Isso tem sido uma ameaça para o culto cristão. E o culto cristão, ele é cristocêntrico. Cristo, então não pode ter essa mistura, né? Essa mistura. A sua fé, a todo momento, ela é atacada pelas vãs filosofias, pelas heresias. E é preciso ter essa postura, né? Essa postura apologética. Mas o que é uma seita? A palavra seita, ela vem do latim, que é sector, mas só que ela já assumiu um sentido pejorativo. Quando se fala em seita, se pensa em coisa ruim. Então seita tornou-se sinônimo de facção, de divisão. E heresia? Heresia também vem de uma raiz latina, né? A heresis, que quer dizer distorção, deturpação. Então heresia, quando se fala em heresia, já se pensa em ensinos heréticos, em teologias que não são ortodoxas. Mas eu quero refletir com você, eu quero fazer uma síntese com você sobre alguns movimentos heréticos que tiveram suas origens primeiro, segundo e terceiro século, e alguns movimentos que tiveram origem até antes de Cristo, muito antes do período apostólico, mas que tiveram presente no primeiro e segundo e terceiro século. E esses movimentos, eles não morreram. Parece até anacronismo o que eu estou dizendo. Esse movimento não morreu, os seus fundadores sim, os seus seguidores sim, mas as suas teologias permanecem vivas. Algumas delas estão em iminência nos dias atuais. Então é preciso você ter o devido cuidado, que a sua fé é preciosa. Um dos movimentos que esteve presente nos dias apostólicos foi o essenismo. Quem eram os essênios? Eles eram judeus, né? Os essênios tornou-se uma seita judaica. E qual era a prática dos essênios? Eles iam para as montanhas, para os montes. Eles praticavam um fenômeno religioso chamado de ascetismo. O que é uma experiência ascética? O ascetismo é uma espécie de autoflagelação, de hostilidade e até de mutilação do próprio corpo. Do próprio corpo. Os monges budistas praticavam o ascetismo, entendeu? O ascetismo em busca de uma vida de alteridade, ou seja, de uma vida de santidade, de pureza, de espiritualidade, mas o caminho não é o ascetismo. O caminho certo é Jesus, porque ele, através do seu sacrifício, ele nos substituiu. Então ele já se sacrificou. Ele sim passou por uma flagelação. Entendeu? Então o sacrifício dele é substitutivo e tornou-se insubstituível. Mas os essênios, eles iam para o monte praticar fazer essa experiência de ascetismo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 23, se não me falha a memória, Colossenses 2, 23,
Paulo começa a falar sobre o culto de anjos, culto de si mesmo, e ele fala sobre o ascetismo. Ele diz: essas coisas têm aparência de sabedoria, aparência de humildade, mas não tem nenhum valor. É o que Paulo coloca. Então você observa que o ascetismo é uma prática condenável. Então você observa que o essenismo tem ramificações hoje. Isso tem ramificações. Muitas pessoas supervalorizam oração no monte. Isso faz da oração no monte uma filosofia de vida. É todos os dias no monte. Todos os dias. Aí se lá no monte se autoflagela e anda quilômetro e mais quilômetro de pé. Isso é hostilidade. E não é por hostilidade, meus irmãos. Não é por ascetismo. A Bíblia diz que os nossos sacrifícios são espirituais. O seu louvor é um sacrifício agradável. Os seus cânticos sobe a Deus, suas orações também. Mas não precisa se hostilizar, se sacrificar, se autoflagelar, porque o ascetismo é uma espécie de tentativa de anular, de invalidar o sacrifício de Cristo. Entendeu? Então, cuidado com o ascetismo dos dias atuais. Outro movimento que foi perigoso lá no primeiro século foi o farisaísmo, ou seja, a seita dos fariseus. Os fariseus, diz a Bíblia, que eles cultuavam a Deus na sinagoga, eram frequentadores das sinagogas, portavam bíblias, andavam de vestes longas para não mostrar sensualidade, não olhavam para a mulher para não se contaminar com a sensualidade. Eles eram dizimistas de tudo, ele dava até mais de 10%. Eles eram legalistas e moralistas. E Cristo chamou de hipócritas, de raça de víbora. Cristo não foi nada eufêmico, nada brando, ele pegou pesado. Mas os fariseus, eles tinham uma característica que lhe era peculiar. Era exatamente a prática do proselitismo. O proselitismo é um fenômeno religioso, é uma espécie de pesca em aquário dos outros. O prosélito é aquele que vai de igreja em igreja, induzindo as pessoas, persuadindo as pessoas a saírem dali e virem para a sua igreja. Entendeu? Então você observa que este fenômeno está em iminência hoje. Isso é um perigo. Pode comprometer a salvação das pessoas. Principalmente essa liderança neopentecostal, mas de igreja em igreja persuadindo as pessoas, principalmente os incautos, aqueles que não têm um certo senso crítico, que não sabem o que querem, que não têm firmeza na palavra, esses que se deixam levar pelos prosélitos dos dias atuais. Entendeu? Então você vê lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 13, a Bíblia condenando o proselitismo. Cuidado com o proselitismo dos dias atuais, que é uma prática dos fariseus. Prática dos fariseus. Outro movimento também que conquistou grande projeção nos dias de Cristo foi os saduceus. Ele teve grande projeção no primeiro século. Os saduceus era também uma seita judaica. Era uma seita judaica. E uma das características dos saduceus era a sacralização do templo. Entendeu? Quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito, os saduceus eles se enfraqueceram. Aí posteriormente eles se tornaram extintos, porque eles ensinam essa teologia de que deve valorizar, sacralizar o templo, porque eles dizem que o templo é morada de Deus. Então o templo é morada de Deus. Então você observa que essa seita já desapareceu. Mas existem ramificações hoje, ela tem raízes, ela está enraizada.
Veja hoje este paradigma que a gente vive de templo suntuoso, de templo espaçoso, templo bonito, para chamar a atenção das pessoas. Hoje é o mundo da imagem. Eu quero dizer a vocês que não é ali que Deus habita. Cristo foi muito enfático quando ele disse: vós sois o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Depois que o general Tito destrói o templo de Jerusalém, entendeu? Os apóstolos, os discípulos de Cristo, os apóstolos congregavam em sinagogas judaicas. Porque os fariseus, eles construíram, depois do tempo, eles construíram as sinagogas. Mas os saduceus queriam era sacralizar. Queriam sacralizar, você tornava sagrado. Esse espaço aqui é de Deus. Tem que ter muita reverência, muito cuidado. É preciso adorar isso aqui porque é de Deus. É a cultura que a gente vive hoje. É preciso ter cuidado com aqueles que... E tem alguns que ainda dizem assim: cuidado para quando entrar na casa de Deus. Tenha reverência. Quer dizer, como se o espaço físico fosse casa de Deus, como tijolo, barro fosse casa de Deus. É preciso, irmão, quebrar este paradigma de templo luxuoso, templo espaçoso. É preciso acabar e valorizar a verdadeira casa de Deus, que é a sua vida. É a sua vida que é a casa de Deus. Cristo foi enfático: vós sois casa de Deus. Pedro, ele disse que vós sois pedras vivas, e com essas pedras constrói casa de Deus. Outro movimento também que esteve nos dias de Cristo, esse foi devastador, foi o herodianismo, os seguidores de Herodes. Quem foi Herodes? Herodes foi lá governador da Judéia. Ele tinha jurisdição em toda a Judéia. E os seus seguidores também sacralizavam o templo. Porque o templo foi reconstruído por Herodes. Herodes construiu e ele construiu, e aquele templo tornou-se um grande templo dos judeus. O grande templo era muito valorizado. Só que havia uma dinastia dos Herodes. A dinastia, eram 6 Herodes na Bíblia. Não são, né? É o Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Filipe, Herodes Antipas, Agripa I e Agripa II. Então são 6 Herodes. Então você observa uma dinastia herodiana. E eles eram nacionalistas. Então morria um Herodes e vinha outro. Mas o movimento de adoração a Herodes continuava. Entendeu? Continua. Então eles faziam culto a Herodes. Queridos, e outro movimento presente nos dias apostólicos foi o zelotismo. Esse também foi muito nocivo à fé, porque ele foi muito sedutor, né? Ele foi muito sedutor, ele teve um poder de sedução muito grande entre os irmãos do primeiro século. Inclusive tem até um discípulo de Cristo, né? Ele chamou de Simão Zelote. Simão Pedro foi um, cuidado para não confundir, e Simão Zelote foi outro. E Simão Zelote foi adepto do zelotismo. O zelotismo, os zelotes se diziam pacificadores, mas na realidade eles eram pacifistas. Eles queriam impor os seus dogmas. Eles acreditavam no reino messiânico, no reino do Messias. Eles queriam impor e usavam armas para impor. Então você observa que existe ainda os zelotes dos dias atuais. São aqueles dogmáticos, né, que querem impor a sua verdade, impor os seus dogmas, impor as suas teologias, impor as suas crendices. E ele quer impor de forma coercitiva. Né? Eles usam inclusive de força, de pressão. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Você já viu o líder religioso assim, não já? Então isso é uma ramificação do zelotismo. Que tem origem lá no primeiro século. Querido, outro movimento também, esse foi um dos mais nocivos, os mais prejudiciais à fé cristã, foi o gnosticismo. E qual era a teologia gnóstica? Os gnósticos pegavam uma espécie de separação, porque na concepção deles o corpo é mau,
e a alma é boa, então não pode ter esse contato. Então, os gnósticos, eles praticavam até uma espécie de abstinência sexual. É preciso buscar pureza. Eles acreditavam o seguinte, que a palavra gnosticismo vem de gnose. Gnose em grego é conhecimento. O gnosticismo é o oposto do agnosticismo. Que o agnosticismo é sem conhecimento. Gnosticismo sem conhecimento. Já o gnosticismo é conhecimento. Só que nesse conhecimento aqui teológico, bíblico, filosófico, científico, não. É um conhecimento intuitivo. É tudo por intuição, é tudo por revelação, é tudo por elucubração. Entendeu? Os gnósticos, eles não gostam de Bíblia. Eles aproximam das pessoas já com revelação, dizendo que teve sonho com aquelas pessoas, entendeu? O gnóstico, ele, na realidade, ele não prima pelos princípios da Bíblia que são norteadores. O gnóstico é alguém biblicamente analfabeto. Ele não gosta de ler Bíblia. Ele porta a Bíblia, mas ele não desenvolve estudos bíblicos contextualizados. Entendeu? Eles são portadores da Bíblia. Eles não são leitores da Bíblia. Eles não leem Bíblia. Cuidado com os gnósticos dos dias atuais. Que vem a você, olha, Deus me revelou, Deus me falou, mesmo, eu vou para a palavra. A revelação é a palavra. Deus fala comigo através da palavra. E esse movimento de gnosticismo, eles desvalorizam a palavra. Desvalorizam a escritura sagrada. Ou seja, então tem muitos gnósticos que são consultados, espécie de uns guias espirituais. Cuidado com os gnósticos dos dias atuais. Agora, irmãos, um movimento que esteve também muito presente, não foi no primeiro século, não. Esse foi já do segundo século. Foi do início do fim do primeiro e começo do segundo século. Foi o marcionismo. Quem foi Marcião? Ele foi um bispo da igreja que acabou se apostatando por desenvolver estudo bíblico e interpretar a Bíblia de forma equivocada. Ele fundou um movimento chamado marcionismo. E qual é a teologia marcionita? Marcião pegava uma ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Marcião dizia que tem que invalidar todo o Antigo Testamento. Todo, porque o Deus de lá é um e o Deus da graça é outro. Então ele pegava dois deuses do Antigo e do Novo Testamento. Entendeu? Então, Marcião, ele invalidava os 600, que a lei, a Torá tem 613 preceitos. Mas o marcionismo invalida 612 e só prega um, que é o dízimo. Veja aí a mentalidade capitalista, o quanto Marcião foi mercenário. O dízimo ele queria, mas os outros preceitos da lei não. 612 ele validava e um ele trazia, porque são 613 preceitos da lei. E o marcionismo, sabe que ele tem ramificações hoje. Daí surge um movimento de antinomismo. Falamos em vídeos anteriores sobre o antinomismo, essa mentalidade antinomista, essa teologia que quer invalidar o Antigo Testamento, quando Paulo diz que toda a escritura sagrada é proveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir, em justiça é toda a escritura. Marcião não, ele queria fazer essa ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas agora outro movimento também presente nesse dia foi o docentismo. Eu estou correndo para o vídeo não ficar longo e o nosso tempo já está esgotando. Quem eram os docetas? O docentismo foi espécie era uma espécie de uma valorização a Cristo, mas com negação ao seu corpo. O Cristo tem todo o valor, mas ele é espírito, ele não é corpo. Porque ele viveu de mulher, ele nasceu de mulher, viveu como homem, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, então ele era homem. Ele era homem. Os docetas foram perigosos. Agora, semelhantemente ao docentismo, surgiu também o ebionismo. Já no segundo século, quem foi os adeptos do ebionismo? Veio um bispo chamado Ebion. Só que o ebionismo, eles negavam a concepção sobrenatural de Jesus. Eles diziam o seguinte: Cristo teve um corpo, sim, tudo bem, mas ele foi concebido não de forma sobrenatural.
Ele foi um homem comum. Agora você observa que são muitas as heresias que surgiram e que negavam a deidade de Cristo. Mas, querido, olha, para a gente poder finalizar, uma seita herética, ela tem duas características. Você precisa atentar para esse detalhe. Primeiro, que toda seita parte de um texto da Bíblia ou de um versículo da Bíblia isolado, de um texto ou de um versículo descontextualizado. Aí o fundador de uma seita pega o texto, lê, interpreta de forma equivocada e isso dá origem a uma seita. A outra característica é que uma seita geralmente ela surge no monte. Alguém vai para o monte orar, não tem discernimento, não tem visão de Deus, não tem senso crítico nenhum. Aí começa a ter visões, começa a ter lucubrações, começa a ter alucinações. Aí surge supostamente a voz de Deus, entendeu? Lhe mandando fundar uma seita. Você observa que quase todas as seitas têm origem no monte. Então é preciso atentar para essas duas características de uma seita. Primeira característica, uma hermenêutica equivocada. Segunda característica é que uma seita surge sempre no monte. Sempre no monte. Você entende o quanto a apologética cristã é necessária? Você tem que se portar de forma apologética. Quando termina o Apocalipse, que vem a igreja do período pós-apostólico, a patrística, levantem dois grupos com relação à defesa da fé. Existem os apologistas, que é aqueles que defendiam a igreja contra as acusações do Estado, e existiam também os polemistas, que é aqueles que defendem a igreja contra os ataques das heresias e os ataques das vãs filosofias. Entendeu? Que você seja tanto um apologista como também um polemista, e que Deus possa sim abençoar a sua vida.